Bem-vindo a mais uma aula do Pré-Calouro. Vamos discutir crase, principalmente a crase proibida. Olha um detalhe curioso. Você não estuda crase isoladamente. Por quê? Porque crase é quando o verbo, o substantivo ou o adjetivo pedem a preposição a. Então, você vai se envolver com regência verbal e também com regência nominal. Preparado para a aula de hoje? Vamos resolver uma questão da VUNESP agora recente, do ano de 2017. Olha o enunciado da questão. Os fiscais do IBAMA foram à Amazônia, e aí vem a dúvida, se foram à Amazônia com crase ou sem crase. Então, os fiscais do IBAMA foram à Amazônia e lá chegaram a destruir. Mesma dúvida, se esse A antes de destruir, leva crase ou não leva. Chegaram a destruir equipamentos que eram destinados a atividades ilegais de extração de madeira. Bem, e aí os espaços para você completar. Mas olha o detalhe curioso. Quando você se depara com os fiscais do IBAMA foram à Amazônia, é só aplicar aquela regra prática. Lembra qual é? Troque a palavra feminina por uma palavra masculina e veja se vai aparecer a contração ao. Leia de novo. Os fiscais do IBAMA foram ao Rio Amazonas. Como aparece ao Rio, então temos certeza de que o primeiro espaço deve ser completado com o A craseado. Resolvemos a primeira dificuldade. Vamos para a segunda. Os fiscais do IBAMA foram à Amazônia com crase e lá chegaram a destruir. Aí é o motivo da nossa aula de hoje. Veja bem, quando você tem um A antes de um verbo, não pode pensar em crase. Por quê? Porque esse Azinho é apenas uma preposição. Raciocine. Quem admite artigo antes é o substantivo. Quando é verbo e aparece um A antes, o nome do Azinho é preposição. Pronto, vencemos a segunda dificuldade, não podemos usar crase antes de verbo. E vamos para a terceira, né? Então, os fiscais do IBAMA foram à Amazônia e lá chegaram a destruir equipamentos que foram destinados a atividades. E aí uma particularidade. Note que o A vai ser usado no singular e atividades é um substantivo que está no plural. Quando esse desacerto acontece, o A no singular, a palavra feminina no plural, você fica proibido de pensar em crase. Por quê? Porque você não tem o artigo. O Azinho é apenas uma preposição. Se você seguiu ao pé da letra o nosso raciocínio, você ficou com a letra C. Então, eu quero mostrar passo a passo por que é proibida a crase antes de verbo. Raciocínio. Quando você lê chegaram a destruir, você sabe que o Azinho está entre dois verbos. Então, só tem uma maneira correta de pensar. Esse A é uma preposição. Pense na relação entre palavras. Quando é que nós temos preposição mais artigo? Quando temos um substantivo, principalmente substantivo feminino, que admite o artigo A. Então, é muito incoerente você olhar para um A antes do verbo destruir e pensar que ele seja artigo ou pensar que ele mereça o sinal que indica crase. Olha os detalhes. O verbo chegar, nesse caso, é apenas verbo auxiliar. Destruir é o verbo principal e é transitivo direto. E o Azinho entre os dois, dando sentido para a locução verbal, é apenas uma preposição. Mais uma questão de crase da VUNESP, bem recente, do ano de 2017. Vamos ler e perceber os detalhes, principalmente os detalhes da crase proibida. Olha o primeiro espaço. Há anos estudiosos, e nesse há anos já vem a primeira dúvida, se é o A do verbo haver ou A apenas preposição. Então, há anos estudiosos têm questionado-se ou têm se questionado acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros pode trazer a nossas vidas. E aí é aquilo que nós já prevíamos. Não é uma questão puramente de crase, envolveu a colocação pronominal. Mas dois espaços você vai preenchê-los pensando realmente na questão de crase. Eu vou fazer o seguinte, em vez de dizer logo a resposta para você, eu vou passo a passo mostrando cada caso cobrado nessa questão. Vamos então resolver o primeiro espaço da questão. Quando você lê há anos, é natural que fique em dúvida se esse A é apenas uma preposição ou é o A do verbo haver. Quer um teste rápido e prático? Troque pela palavra faz. Se a troca funcionar, se fizer sentido,
Pronto, você comprovou que é o A do verbo haver. Vamos trocar? No lugar de há anos, faz anos. Troca perfeita, resolvemos o problema, é o faz ou o há. Olha uma curiosidade, completando com o há do verbo haver ou completando com o faz do verbo fazer, a frase não tem sujeito. E aí é proibido pensar no plural. Por quê? Porque é muito comum que o brasileiro diga fazem anos, pegando corda que anos está no plural, aí o verbo também vai para o plural. Engano total, tanto haver quanto fazer tem que ficar no singular porque não tem o sujeito. Pronto, resolvemos o primeiro espaço. Você vai completar com o A do verbo haver. Vamos ao segundo detalhe da nossa questão, uma dúvida cruel, é tem questionado-se ou tem se questionado? É a famosa colocação pronominal e é a pior delas. Sabe por quê? Porque é em relação a dois verbos. O primeiro verbo auxiliar e o outro verbo principal. Duas dúvidas que você vai tirar agora comigo. Primeira delas, questionado é particípio. Anote, não esqueça mais, ou pelo menos não esqueça até o dia da prova. Na nossa língua, particípio não pode ter pronome átono depois, é a famosa ênclise proibida, não há exceção. Pronto, depois do questionado, o pronome se é proibido. Segundo detalhe curioso, já sabemos que é o tem-se, mas é o tem-se com o hífen ou é o tem-se sem o hífen? Isso aí é uma coisa boa para você entender hoje, a gramática aceita as duas construções. Sabe que inicialmente a norma culta da língua tentou impor o uso do hífen, mas quem frustrou todo esse plano foram os autores. Eles escrevem com a maior bagunça, ora colocando o hífen, ora não colocando. Portanto, no dia da prova, se vier uma opção com hífen é normal, se vier opção sem hífen também é normal. Reconhece agora todos os detalhes? O que é o tem? É verbo auxiliar. E o se? Pronome pessoal oblíquo átono. E o questionado? É o particípio do verbo questionar. E exatamente por ser particípio é que o pronome não pode ficar depois. Vamos então ao terceiro detalhe da nossa questão. Olhe como o texto discute a importância que o conhecimento dos buracos negros pode trazer às nossas vidas. Na hora de escrever o trechinho, trazer a nossas vidas, há duas opções. Você pode ter o as no plural e o nossas no plural, mas se isso ocorrer, teremos a crase obrigatória, teremos igualdade. Então, o as no plural vai ser preposição mais artigo, automaticamente com crase. Mas a banca só nos dá uma opção, é trazer a nossas vidas, em que o azinho aparece no singular e nossas aparece no plural. Quando isso ocorre, anote, não esqueça, a crase é proibida. Sabe por quê? Porque existe a preposição, é o azinho, mas não existe o artigo. Se o artigo estivesse presente, não teríamos apenas o a, nós teríamos o a mais as, que dá um as obrigatoriamente com crase. Reconhece todos os detalhes da frase? Leia comigo. O trazer é verbo, famoso verbo transitivo direto e indireto, é dele que nasce a preposição a, e a palavra nossas é pronome possessivo no plural. Olhe como a banca é maldosa. Há realmente uma regra dizendo que pronome possessivo no plural aceita crase. Mas lembre, para que haja crase tem que haver igualdade, os dois no plural, e nós estamos diante de uma desigualdade. O a, nossas vidas, naturalmente sem crase. Uma questão bem interessante de crase, porque vai proibir explorar muitas proibições, aquelas que aparecem mais na prova da VUNESP. O enunciado é direto, leia comigo. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente. 5 letras e apenas uma delas com a crase correta. Leia comigo a letra A. A autora diz ter crescido junto às flores. Será que tem crase? Eu vou logo adiantar para você. Se nós trocarmos a palavra flores por uma palavra masculina, eu acho que teremos o aos. Vamos experimentar? A autora diz ter crescido junto aos canteiros de flores. Se aparece aos, automaticamente teremos o sinal que indica crase. Então, já acabou o mistério, a resposta é a letra A. Mas vamos ler a letra B para discutir com você.
A garota imaginou que dariam tudo a ela. É uma crase proibida e é o motivo da nossa aula. Logo, logo vou mostrar para você, passo a passo, por que essa crase não existe. Na letra C, a mãe deu a seu bebê o nome de pássaro. Aí está direto, aí você reconhece com facilidade. É a famosa crase proibida antes de palavra masculina. Na letra C, se o passarinho não voa, é levado a piar. Você já discutiu comigo. É a crase proibida antes de verbo, não dá para confundir. E na letra E, ela comparou-se a um brotinho de feijão, também crase antes de palavra masculina. Bem, a resposta é a letra A, mas o motivo da nossa aula é a letra B de bola, é a famosa crase proibida antes de pronomes pessoais. Vamos olhar agora os detalhes. Dariam tudo a ela. Você está diante de uma crase que não existe, porque a palavra ela, pronome pessoal, que nesse caso é pronome pessoal oblíquo tônico, rejeita artigo. Esse arzinho existe, ele é obrigatório e é exigido pelo verbo dar, mas o que não há é o acento grave, indicador de crase. Perceba todos os detalhes comigo. O que é o verbo dar? É um tradicional verbo transitivo direto e indireto. Ele vem acompanhado de tudo, que é pronome, pronome indefinido, objeto direto, e da expressão a ela, que é o objeto indireto. Uma particularidade muito interessante é que você tem mania de olhar para o pronome ela e pensar em pronome reto. Olha, talvez você não entendeu ainda essa nomenclatura. Pronome reto é quando está no papel de sujeito. Aí nós temos o pronome ela acompanhado de preposição e fazendo o papel de objeto indireto. Então, diga, pronome pessoal oblíquo tônico. Tranquilo? Vamos aproveitar o verbo dar. Por que aproveitá-lo? Porque é garantia de que ele pede preposição e agora substituir o pronome ela pelo pronome mim. Dariam tudo a mim. Por que a crase é absurda? Porque é a mesma lógica do pronome ela. Trata-se de pronome pessoal, naturalmente não podemos ter a crase. A mesma lógica sintática, o verbo dar é transitivo direto e indireto, a palavra tudo, objeto direto, e a expressão a mim, o objeto indireto. Novamente, a nomenclatura. Qual é o nome correto, a classificação correta do pronome mim? Diga comigo, pronome pessoal oblíquo tônico. E nesse caso é muito, mas muito proibido você pensar que o pronome mim poderia ser trocado pelo pronome eu. Essa lógica não existe. Tranquilo? E agora uma questão de crase que vai permitir discutir a famosa crase antes de pronomes indefinidos. Vamos ler o enunciado da VUNESP. Caso exercesse a profissão de advogado, imaginava-se suficientemente astuto para opor-se a qualquer argumentação de outros colegas. E olhe como o a, antes de qualquer, está com o sinal indicador de crase. Na frase acima, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado. Proposta certa ou proposta errada? Vou logo adiantar para você que a proposta é errada. Sabe por quê? Porque você não pode querer crase antes do qualquer. O qualquer é um famoso pronome indefinido. Vamos olhar passo a passo para você descobrir por que a gramática não permite a crase quando a ideia é de indefinição. Leia comigo. Opor-se a qualquer argumentação com crase é construção equivocada e opor-se a qualquer argumentação sem crase é a construção legítima. Agora pensemos no contexto, principalmente no contexto sintático. O opor-se, eu me oponho, tu te opões, ele se opõe. Opor-se, então, é um verbo pronominal, é verbo transitivo indireto que exige obrigatoriamente a preposição a. Isso em qualquer frase, ou mesmo na fala, quando você se opõe obrigatoriamente a. Pronto, é essa lógica verbal que nos dá a garantia de preposição. Lembre que a crase precisa de dois as. Um a, que nesse caso provém do verbo, e vamos experimentar se o outro a existe ou não. Acontece que o nome técnico do qualquer é pronome indefinido. Agora pare para pensar. A crase tem que ocorrer com a fusão da preposição a com o a, que é artigo definido. Agora pensemos, como é que um artigo definido
vai se aproximar de uma palavra que tem ideia de indefinição. Essa aproximação ela é absurda, portanto, sempre que você encontrar um azinho e logo depois a outra palavra é um pronome indefinido, você jamais terá o fenômeno da crase. Percebeu? A expressão toda, há alguma argumentação, é o objeto indireto do verbo opor. Novamente, na nossa língua, a crase ocorre com artigo definido, portanto, não teremos crase quando o pronome for indefinido ou então quando nós tivermos o artigo indefinido. Mais um detalhe envolvendo pronomes indefinidos. Leia agora opor se a certa argumentação. Isso é uma coisa curiosa, porque a palavra certa, quando ela antecede o substantivo, ela tem ideia de indefinição e, naturalmente, é tratada como pronome indefinido. Se a mesma palavra for colocada depois de argumentação, argumentação certa, teremos uma outra ideia de argumentação correta ou ainda argumentação determinada e aí há uma mudança de classe gramatical. Vamos ouvir de novo? Quando a palavra certa antecede a argumentação, é pronome definido. Quando fica depois, vira adjetivo. Ou então volta ao normal, volta a ser adjetivo. Mas para a crase, o que interessa é que você tem a ideia de opor-se a e esse azinho antecede a palavra certa ou o conjunto certa argumentação. Conclusão, crase totalmente proibida. E a sintaxe você já entendeu. Opor-se é verbo transitivo indireto. Esse se que acompanha o verbo chama-se pive, é o pronome que integra o verbo, o azinho apenas preposição e a expressão a certa argumentação, o objeto indireto. E agora o mesmo fenômeno ou a mesma ideia, mas envolvendo a palavra alguma. Por que ela é muito comum nas provas? Porque é feminina. Eu acho que quando você olha, por exemplo, opor-se à argumentação, é uma crase automática, opor-se a alguma argumentação. Às vezes a pessoa não percebe que a entrada do alguma, pronome definido, elimina a possibilidade de crase. E por que elimina? Porque o alguma traz para o contexto a ideia de definição, não é à toa que é um famoso pronome definido. Eu acho que é bom você ter na cabeça, ou num pedaço de papel, todos os pronomes indefinidos. Quais são eles? É o algum, o alguma, o nenhum, o nenhuma, o todos, o toda, o nada, o qualquer. Também a palavra certa, você acabou de perceber quando está antes do substantivo. Então, esse conjunto de palavras tem uma importância muito grande, porque não admite artigo. E não admitindo artigo, não admite crase. Vamos aos detalhes sintáticos. O verbo opor transitivo indireto, o se é pive, pronome que integra o verbo, não confundir com pis, que é o pronome que determina o sujeito, e nem com pa, que é o pronome apassivador. O azinho apenas preposição, o alguma pronome indefinido, que acompanha o substantivo, por isso é feminino, e o conjunto a alguma argumentação, o objeto indireto. Uma questão de crase que vai discutir o uma ou a expressão a uma. Ora você tem o a uma com crase, ora tem sem crase. Vamos descobrir resolvendo uma questão da VUNESP. Quem realizasse um casamento fora dos moldes cristãos era condenado a uma pena severa e o azinho com crase. E vem a proposta da banca. Na frase acima, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado. Proposta certa ou proposta errada? Eu vou adiantar para você. Trata-se de uma proposta errada e sabe qual é o segredo? É você não confundir o uma, que é numeral, com uma, que é artigo indefinido. Quando o uma é numeral, existe sim a possibilidade de crase, mas quando ele é artigo indefinido, a possibilidade de crase cai por terra imediatamente. Conclusão, você está diante de uma proposta errada. Vamos pegar o contexto condenado a uma pena severa. Primeira coisa que você tem de notar é o substantivo pena, que colocado assim parece não ter muita importância, mas quando tem um uma antes, uma pena severa, aí você pode ficar em dúvida se esse uma é numeral ou se esse uma é um artigo indefinido. Eu acho que é o contexto, é aquilo que a frase nos diz, não é contagem, é a indefinição. Portanto, você está olhando para o uma, que é artigo indefinido. E aí a crase vai ser proibidíssima.
Olha o contexto todo. Condenado é o particípio do verbo condenar, que é tradicional, transitivo, direto e indireto. É do condenado ou da palavra condenado que nasce a preposição. Então, a expressão inteira, há uma pena severa, é, naturalmente, o objeto indireto. O a sozinho é a preposição, o uma é o artigo indefinido, naturalmente é o ADN, né, o adjunto adnominal, e o conjunto todo faz o papel de complemento indireto. Eu acho que quando você tem essa leitura completa, sintática, naturalmente, junto com a leitura morfológica, aí você consegue perceber que não estamos trabalhando com numeral, estamos trabalhando com artigo indefinido e por isso a crase é totalmente proibida. E agora um contexto novo, quando você lê voltaremos a 1 hora, aí sim, você tem de pensar em número, voltaremos a 1 hora, às 2, às 3, às 10. Está vendo como o contexto é o nosso guia seguro para não confundir artigo indefinido com numeral. E aí temos sim a crase, porque a expressão 1 hora é uma famosa locução adverbial de tempo. Olha o detalhe, as locuções adverbiais femininas elas já nascem com a crase. De vez em quando há coincidência, como é nesse caso o verbo voltar, que exige preposição. Mas isso é tão interessante que mesmo que o contexto não tenha um verbo que exija preposição, as locuções adverbiais femininas nascem automaticamente com crase. Leiamos sintaticamente toda a frase. O verbo voltar, tradicional verbo intransitivo da nossa língua e associado automaticamente à preposição a. O conjunto a 1 hora é o que nós chamamos de locução adverbial de tempo. O azinho, então, simboliza 2 as. A preposição, que faz parte do contexto do adjunto adverbial, e o artigo que antecede o numeral uma. O próprio uma é numeral e a palavra hora é um substantivo. Então, muito importante, porque você tem um a uma que não leva crase, quando uma é artigo indefinido, e o a 1 hora, às 2, às 3, às 10, em que a crase é automática, porque estamos trabalhando com locuções adverbiais femininas. E uma sutilidade, olha a diferença de voltaremos a 1 hora, em que a crase é obrigatória, para voltaremos a 1 hora dessas em que a crase é proibida. Dá para sentir a mudança semântica? É que quando eu digo voltaremos a 1 hora é um horário específico, determinado, e o 1 é tratado como numeral. Quando eu digo voltaremos a 1 hora dessa, significa voltaremos a 1 hora qualquer. Aí o uma voltou à sua condição natural de artigo indefinido. Portanto, você não pode ter crase antes do artigo. E o contexto total você já compreendeu. É o verbo voltar intransitivo, a expressão a 1 hora dessas adjunta adverbial de tempo, mas agora sem crase. E por que sem? Porque você vai olhar para o a e entender que ele é apenas uma preposição. É que o uma, agora com essa ideia de indefinição, voltou ao papel de artigo indefinido. Em síntese, eu acho que você percebeu que, ao mesmo tempo, você tem que praticar umas 2 ou 3 leituras. A primeira delas é a leitura semântica, que nos dá a ideia exata do que está escrito. E depois a mistura da morfologia com a sintaxe. Por quê? Porque você tem que entender que a 1 hora dessas é uma locução adverbial, mas o uma está apenas indicando indefinição, é um artigo indefinido e por isso crase proibida. Quero passar uma ideia de tranquilidade para você. Você está treinando de maneira correta, está treinando em cima de questões da Banca VUNESP que elabora a prova da UEA. Então, sabe qual é o meu conselho? Acesse o nosso aplicativo, dê um like no nosso vídeo, veja o nosso material didático, reveja tudo que é importante, principalmente as questões da VUNESP, e você vai fazer uma boa prova de vestibular.